Amém. 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 Pode sentar, irmãos. Pastor Maurício hoje está em Campestre, junto com Daniel Elídio, pastora Cris. A mãe do Daniel Elídio também está lá. Eles estão entregando o certificado da Evangelizarte, que chama, que é um trabalho que ela desenvolveu juntamente ali com o presbítero Marquinhos para ensinar corte e costura para as irmãs ali da cidade. E hoje foi o dia da formatura. Então o pastor está lá hoje e vai ser um momento de grande alegria e bênção para todas as pessoas que participaram desse curso. E já tem procura para a próxima turma que vai se iniciar. Em nome do Senhor Jesus, vai expandir para outras cidades. Parece que Serrania também já tem um projeto de corte e costura. E quem sabe não chega aqui, né? Muito bom. Amém? Todas as mulheres aqui sabem costurar direitinho? Não. Fala a Deus. Então a gente precisa do curso. Tem alguém aqui visitando a gente pela primeira vez? Você é a primeira vez? Você já veio aqui outras vezes? Então tá bom. Amém. Irmãos, abra a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 24. Ei, se eu fizer assim, você vai ficar bravo comigo? Não? Estou em casa. Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E eles lhe perguntou: sobre o que vocês estão discutindo? Enquanto caminham, eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus tem hora que ele era meio sarcástico, né? Que coisas? Só para vocês entenderem o contexto aqui, Jesus havia sido crucificado, já tinham passado 3 dias, as pessoas estavam esperando o Salvador, e a coisa não aconteceu do jeito que eles imaginavam, então eles estavam voltando para casa totalmente entristecidos, e aí o próprio Jesus encontra com eles no meio da estrada, mas os olhos deles foram vendados espiritualmente, eles não conseguiam enxergar e entender que era o próprio Jesus Cristo que estava ali, e ele chegou e perguntou: mas o que aconteceu? Que coisas? Perguntou ele, versículo 19. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Você já se sentiu inseguro diante das dificuldades da vida?
assim, isso aqui vai dar ruim. É só falar que está tudo indo bem, de repente já... Aquela famosa frase, alegria de pobre dura pouco. Começa a se sentir inseguro. Você já se pegou murmurando da vida sozinho? Está varrendo a casa ali, está arrumando a casa. Aí, normalmente... Vou falar que é só mulher que faz isso, né? Mulher pode fazer isso varrendo a casa e o homem dirigindo, né? E murmurando e reclamando da vida. Quando vê, já se pega ali 2 ou 3 vezes ao dia reclamando, murmurando. E esses discípulos acreditavam que Jesus iria salvar Israel. Um grande evento estava para acontecer. Eles achavam que Jesus Cristo ia ser um grande rei, ia ser um grande líder militar. Ele ia vir, ia mudar toda a história, ia vir como um herói, como um grande redentor. E a expectativa toda foi armada, foi montada, e Jesus morreu. E Jesus morreu. Eles não conseguiam entender que, na verdade, Jesus, ele viria para libertar do jugo dos seus inimigos. Eles não conseguiam entender como essa manobra iria acontecer. Ainda não tinha sido revelado o propósito, como deveria ser. Eles não entendiam na prática como esse Jesus era o verdadeiro Messias e viria para trazer a redenção àquele povo. Talvez eles achavam que ele de repente iria pular da cruz, iria enviar os anjos, ia mudar toda a história. Mas quando Jesus morreu, toda a esperança foi embora. Toda a esperança de uma vida, de uma mudança, de um momento novo, de uma perspectiva nova, foi embora. Quantas vezes nos sentimos assim? Uma promoção que a gente estava esperando no emprego, talvez uma entrevista de emprego com uma possibilidade, talvez uma proposta que você nunca tinha recebido, talvez uma promoção que você estava esperando há anos, e aí a pessoa saiu e a sua vaga chegou a sua grande hora, quando vê uma nova pessoa foi contratada no seu lugar e você continua do mesmo jeito. Talvez aquela vaga de emprego que você tanto esperava, aquela indicação que um amigo disse que queria lhe indicar, ela não veio, e a sua esperança simplesmente se foi. Abra a palavra do Senhor no livro de Tiago. Eu quero te contar uma coisa. Tiago capítulo 4. Versículo 13. Tiago capítulo 4, versículo 13 diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade e passaremos um ano ali e faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? O que é a sua vida? Estou trabalhando no núcleo com 2 pessoas, discipulando 2 pessoas. E a gente estava em Gênesis, estudando a criação do homem. Ele, pastor, quando a gente morre, o corpo da gente vai para onde? Falei, de onde veio o seu corpo? Ué, conforme Gênesis veio da terra. E para onde que ele vai? Ele volta para a terra. E a alma? Vai para onde? Se a pessoa é salva em Cristo Jesus,
volta para Deus. O que é a nossa vida? Quem somos nós para dizer e declarar que nós vamos fazer acontecer? Quem somos nós para delinear o nosso amanhã, o nosso depois da manhã, o nosso ano? Fazemos plano todos os dias, toda hora a gente vai deitar, a gente faz planos. A gente acorda de manhã sonhando e fazendo plano. Está errado, pastor? Não está errado, mas a vontade certa vem do Senhor Jesus. E aí, continuando aqui no capítulo de Tiago, quem está participando dos AMES, tem estudado o livro de Tiago, amém? Olha lá, hein? Versículo 14: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveríamos dizer: se o Senhor quiser, faremos isso, viveremos isso, fazemos isso ou aquilo. Se aprouver ao Senhor, nós iremos fazer. Se aprove ao Senhor, nós iremos realizar. Se o Senhor nos abençoar, assim nós o faremos. Porque tudo que nós temos é de quem? É dele. Tudo é para ele. O pastor Maurício tem ministrado a última quinta e último domingo sobre um pouco de honra. E nós precisamos começar a meditar isso de uma maneira mais profunda. Entendemos o princípio de honra para saber realmente o lugar do Senhor Jesus em nossas vidas. Se eu entendo aonde o Senhor Jesus deve estar, todos os planos que eu consagrar ao Senhor serão bem sucedidos. Aqueles discípulos tinham uma visão distorcida do plano de Deus. Jesus, ele veio para salvar o povo. Abra a palavra do Senhor em Salmo 37. Salmo 37, versículo 5. Entregue, acharam aí? 37, versículo 5, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Entregue o teu caminho. Quando se fala de caminho, o que ele está falando aqui? Ele está falando da sua estrada, ele está falando da sua jornada, ele está falando da sua direção, ele está falando do seu modo de vida. Quando ele está falando, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a Ele, confie nele e mais Ele o fará. Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24. Versículo 25. Lucas capítulo 24, versículo 25. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Aqui é Jesus falando para o povo, e ele dizendo: ei, acorda, presta a atenção, ei, como vocês ainda não perceberam? Irmãos, Deus está perto de nós, Deus está conosco todo o tempo, e parece que a gente não percebe. No meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das indecisões,
Jesus estava andando com esses discípulos, eles conversavam como se fosse qualquer outra pessoa, mas era Jesus Cristo, seus olhos estavam encobertos. Quantas vezes nós, eu e você, andamos perdidos, achando que Jesus não está conosco? Jesus está com você, o tempo todo Jesus está com você. Jesus está com você em meias tribulações, em meias enfermidades, em tempos de bonança, em tempos de alegria. Jesus está com você. E parece que dentro de nós se cria assim uma falta de crer, uma falta de fé, uma falta de convicção que o Senhor está conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor está conosco quando nós acordamos. O Senhor está conosco quando nós estamos andando na rua. O Senhor está conosco quando nós estamos na padaria. O Senhor está conosco quando nós estamos no hospital. O Senhor está conosco quando nós estamos na feira, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos viajando, quando nós sentamos à mesa e nós vemos a nossa mesa, vendo que nada tem faltado. O Senhor Jesus está todas as manhãs conosco. E quando nós deitamos, nós podemos elevar os nossos olhos aos céus e agradecer ao Senhor, porque Ele continua conosco. Porque às vezes a gente demora a acreditar que Jesus está conosco? Por que nós, às vezes, relutamos a acreditar e a pensar que tudo que nós estamos passando é a ausência da presença de Deus? Depois daqui, Jesus foi elevado aos céus. Mas Ele disse aos discípulos: não vá embora antes que se cumpra, antes que eu envie o Espírito Consolador sobre vocês. O Espírito Consolador, quem é? O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. E Ele está no meio de nós. E aqueles que já o receberam, Ele está por você, clamando com gemidos inexprimíveis, aguardando a volta do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé? No versículo 25 eu vou ler novamente. E eles lhe disseram: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhe que constava a respeito dele todas as escrituras. Ao aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, ele tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos dele foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Quando nós invocamos a presença do Senhor Jesus, algo começa a queimar dentro de nós. Quando nós começamos a invocar a presença do Deus vivo, alguma coisa começa a mexer dentro de nós. Quando nós começamos a invocar as manifestações do Senhor Jesus, alguma coisa começa a mexer dentro da gente. Ele começa a despertar em nós fé, Ele começa a despertar em nós coragem, Ele começa a despertar em nós ousadia, Ele começa a despertar em nós alegria, Ele começa a despertar em nós ousadia. Fique firme, Jesus está com você. Fique firme, Jesus está com você. Fique firme, Jesus está com você.
Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, e nós acabamos de ouvir, Senhor Jesus, que quando nós clamamos ao Senhor, Pai, como esses discípulos estavam ali em comunhão com Jesus, mas eles nem sabiam que eram Jesus, mas a partir do pão os olhos deles se abriram, Senhor, e eles perceberam que no caminhar, no falar de Jesus, o coração deles queimava, Senhor. Pai, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, e nós queremos que o nosso coração queime por Ti, Senhor Jesus, não somente nos cultos, mas todos os dias de nossa vida. Senhor, que a Tua palavra, Senhor Jesus, seja no levantar, seja no deitar, Senhor, mas que esse, Senhor Jesus, seja a nossa oração, que o Senhor Jesus queime em nosso coração todos os dias, e que as nossas atitudes venham, Senhor Jesus, realmente colocar o Senhor Jesus no trono de glória, que nós possamos honrar esse Senhor Jesus onde quer que nós estivermos, porque o Senhor está presente em nós, o Senhor está presente em nossas vidas. Pai, derrama, Senhor Jesus, a fé, exercita, Senhor Jesus, em nós a fé, Senhor, a fé, Senhor Jesus, por crer e acreditar que o Senhor está conosco, Senhor. E esse queimar do coração, Senhor, se transforme, Senhor Jesus, em obras, se transforme, Senhor Jesus, em atitudes, se transforme, Senhor Jesus, em azeite a derramar sobre a vida dos outros, Senhor, porque esse é o princípio do Evangelho, Senhor: dar para receber, transbordar sobre a vida dos outros, Senhor. Que nós possamos ser cheios desse amor, que nós possamos ser cheios dessa presença, que nós possamos queimar, Senhor Jesus, o nosso coração por Ti todos os dias, que nós possamos queimar, Senhor Jesus, Pai, de verdade e em amor ao Senhor, Pai. Que nós possamos olhar, Senhor Jesus, ao Senhor e dedicar, Senhor Jesus, os nossos dias ao Senhor todos os dias, Pai. E deixar, Senhor Jesus, que o Senhor cuide, Senhor, das nossas vidas. Em nome de Jesus. Meu desejo é sentir Teu poder, Jesus, Teu poder. Nós estamos aqui, sedentos de Ti, venha Deus, venha Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem, incendia meu coração. Amém, irmãos? Nós temos um chamado para o dia 7, sábado, próximo sábado. Nós estaremos na Concha Acústica fazendo uma apresentação evangelística. E que eu e você possamos estar juntos naquele lugar, para poder testemunhar a glória de Deus naquele lugar e ver pessoas entregando a vida para Jesus e ver o amor de Deus se manifestando. Talvez seja a sua primeira vez que você vai ver isso, num lugar aberto, um evangelismo a céu aberto, e vocês veem o Espírito Santo fazendo a obra, quebrantando os corações, pessoas chorando na presença de Deus, pessoas entregando a vida para Jesus. Que nós possamos fazer esse grande ajuntamento de pessoas no sábado. Tem alguns convites ali para o domingo, no dia 9,
para que você também possa convidar pessoas que são aí do seu meio, do seu trabalho, dos seus familiares. Tem ali os convites, você pode pegar e entregar para essas pessoas, fazer um convite pessoal ali. E aqueles que ainda não deram nome para o encontro regional que vai acontecer na sexta-feira, o papelzinho está ali no fundo, não esqueça de colocar seu nome, para que você também possa participar dessa comunhão. Amém? Que a graça do Senhor nosso Deus e a doce consolação do Espírito Santo de Deus estejam com vocês sempre, em nome de Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe todos vocês. Se tiver alguém que ainda não orei e precisa de oração, pode vir, que a gente está aqui. Também sei